O erro que a gente comete é quando você quer aproveitar um tempo perdido, sendo que aquilo lá já foi. Você não vai mais... Exemplo, para um pai que é ausente, para um pai que não acompanhou a infância do filho, esquece. Isso não vai voltar. No dia que a sua ficha cair da importância que é você estar próximo ao seu filho ou aos seus filhos, o máximo que você vai fazer é aproveitar a fase em que ele está. Então, exemplo, você perdeu a infância. Perfeito. Caiu a ficha? Caiu. Então aproveite a adolescência. Agora, não queira que o seu filho na adolescência tratar ele como criança. Ele não vai voltar. Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Nós tivemos uma queda de braço interna. Alguém sobrou aqui na mesa e o Malvão conseguiu tirar o Wesley. Hoje nós estamos com o Beto Malvão aqui na mesa. Fala pessoal, tudo bem? Conseguiu tirar o Wesley, cara. Viu? Muito forte. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? E lá na voz hoje, lá no banquinho, hoje de castigo, nosso menino Wesley. Gente, é um prazer inenarrável. Tá balado, tá balado. É que eu dei uma oportunidade pro Malvão, que ele tava chamando a atenção, queria fazer barulho, aí eu, sabe? Dá o doce pra criança, vai. Tem coisa que não muda, mas vamos lá. Gente, olha só. Não sei se vocês sabem, mas é importante, eu vou compartilhar isso. O MentorCast, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas ele é uma extensão do nosso dia a dia. Então, quando o Thiago chegou e pediu para criar o MentorCast, ele falou assim, ó, você precisa ter um podcast. E aí, em cima disso, eu pensei, falei, cara, o que a gente vai criar, né? Porque, exemplo, eu aprendo, sou discípulo do Thiago, então, para falar a mesma coisa que ele, as pessoas vão ouvir o Thiago, já tem ele. Claro que eu sei que eu tenho a minha essência, tenho o meu jeito e eu sigo uma linha próxima ali complementando. Mas eu falei, vou trazer um pouco do nosso dia a dia. Então, isso daqui, se você não sabia, eram os bastidores do Instituto. Então, nós tínhamos vários momentos onde a gente parava, né? Vocês tiravam dúvidas, eu compartilhava um pouco da minha experiência, direcionava. E uma coisa legal para você saber é que eles não sabem o tema que eu trago. Por quê? Eu entendo que é o seguinte, se eu compartilhar o tema que eu vou falar antes, perde um pouco a naturalidade. Então, esse impacto, eu gosto de trazer esse impacto, de quando eu compartilho a pessoa, caramba, é verdade, eu não sabia que precisava aprender sobre isso e tal. Então, é sempre uma novidade, eles só ficam sabendo do tema quando a gente começa aqui a gravação. E o tema de hoje, para vocês saberem, quem vai definir são vocês. Aí, é forte. Então, hoje não preparei um tema porque eu quero que vocês definam qual é o tema que nós vamos seguir hoje. O que vocês gostariam que nós nos aprofundássemos aqui para ajudar as pessoas? Vamos lá. Liderança. Identidade. Meu Deus. Crescimento profissional. Tá. E agora? Liderança, identidade e crescimento. Liderança, nós gravamos alguns episódios sobre liderança. Hoje eu não vou falar sobre... A gente vai falar sobre liderança, mas não vou colocar como tema. Identidade foi o tema da mentoria inteligência, terça-feira que eu fiz. Então, eu falei sobre identidade, sobre propósito, porque tem uma ligação, mas é o tema da minha mentoria, então eu não vou compartilhar aqui. Vamos falar sobre crescimento. Crescimento Ok? de quê? Dos 3... Profissional? Não, pode ser qualquer área. Quando a gente fala de crescimento, qual que é a dúvida? O que vocês querem entender mais sobre crescimento? Vamos lá. Para você que falou sobre crescimento, qual que é a dúvida? Como eu faço para ter um foco e realmente não deixar que nenhuma distração assim venha tomar o lugar disso? E o que eu posso fazer para que eu possa alcançar esse foco? Primeira coisa, foco é um desafio para todos. Então, se a pessoa não tiver um temperamento que seja favorável ao nível de concentração, já se torna um desafio. Então tem pessoas que, de acordo com o temperamento dela, ela tem facilidade em se concentrar em algumas coisas e automaticamente ela tem foco. Cleito, por que o foco é um desafio para muitas pessoas? Por quê? Falta clareza. Então, na realidade, a dificuldade que você tem em ter foco no que você faz é porque você não tem clareza do que você está fazendo. Exemplo, se eu não tiver clareza do porquê nós gravamos o MentorCast, a gente vai se perder, eu não vou ter foco. Eu vou começar, um dia eu gravo de um jeito, outro dia eu gravo de outro e acabo me perdendo, daqui a pouco a gente para com o projeto.
Então, o desafio das pessoas em ter foco é porque ela não tem clareza do que ela faz. Exemplo, algo que você não tenha foco no seu dia a dia, na sua rotina. Se eu te perguntar, você vai me responder a área, e se eu te perguntar o porquê você faz aquilo, você não vai ter certeza, você não vai ter clareza. Por que que você faz o que você faz? Essa é uma resposta aparentemente simples, mas que poucas pessoas conseguem responder, porque ela vai muito mais além do que você faz. Como assim? Exemplo, o trabalho do Teixeirinha é editar vídeos. Se eu perguntar por que você faz o que você faz? Ah, eu faço porque os vídeos ficam legais e essa é a minha função. Eu fui contratado para isso no instituto e precisa ter vídeo todo dia. Não é. Essa não é a clareza que você precisa ter. A clareza é o seguinte: através dos vídeos que eu faço, nós alcançamos um número maior de pessoas. Essas pessoas são impactadas, têm as vidas transformadas. Então a clareza é preparar vídeos de 30, 40 segundos, em que durante esses 30, 40 segundos a pessoa seja impactada com o que ela está assistindo, com o que ela está vendo. Essa é a clareza. E não simplesmente porque eu fui contratado para fazer vídeo, porque essa é a minha função. Porque se você pensar nisso, você vai ter dificuldade em ter foco. Quando você tem clareza que os vídeos que você produz precisam impactar, ajudar uma pessoa em fração de 30 segundos, você começa a ter foco naquilo. Isso é quando a causa é maior do que... Não necessariamente, mas é simplesmente o porquê realmente você faz aquilo. A motivação está diretamente ligada nesse porquê, né? Sim. E a maioria das pessoas não sabem o que motivam elas. Primeiro que muita gente acha que motivação é externa, que alguém tem que motivar. E não é, motivação é interna. Por que você levanta cedo todos os dias? Se você achar que é porque você precisa pagar a conta, dificilmente você vai ter foco. Claro que para algumas pessoas a motivação dela é colocar a vida financeira em ordem, e não está errado. Mas isso está claro para ela? Porque se tiver claro, isso quer dizer que ela vai trabalhar um período, porque ela está passando diante de um desafio financeiro, mas que daqui a pouco ela vai colocar as coisas em ordem. Agora, se ela já está há anos devendo, anos com a vida financeira em desordem, então a motivação dela não é pagar boleto. Se fosse, seria apenas por um período. Por isso que ela não tem foco. Por isso que ela acaba fazendo muita coisa. Por isso que ela paga uma conta e já entra em outra. Terminou de pagar um carnê, acha que já pode fazer outro. Porque ela não tem certeza do porquê. Para onde ela está indo. Entendeu? Como que eu consigo achar minha motivação? Eu sinto muita dificuldade nisso. Exemplo. Vem uma ligação com a clareza. Por que você faz o que você... Exemplo, por que você trabalha no instituto? O que você busca? Qual é a sua verdadeira motivação? Que faz você vir todos os dias para o instituto, que faz você meio que repetir muita coisa todos os dias. Crescimento, com certeza. Então, crescimento para quê? É porque eu sei que lá na frente tem algo maior me esperando. O que é esse? O que está te esperando lá na frente? Quer que eu defina, tipo... Uhum. Eu acredito que um líder no futuro... Então, você quer se... você tá vendo? Ó, a gente começa a ter clareza. Então, quer dizer que você quer se tornar um líder no futuro. Você quer falar para quem? Para jovens e adolescentes. Então, eu quero me tornar um líder de jovens. Então, Cleito, eu trabalho no instituto, eu faço o que eu faço, porque eu sei que, primeiro, o instituto vai agregar no meu conhecimento. Porque quando eu olho para o futuro, eu me vejo como um líder falando para jovens. Mas você vê que quando eu perguntei, você falou que não, é crescimento. Crescimento o quê? Para algo maior no meu futuro. Tudo muito vago. Então você tem que ser específico. Não, Cleito, porque eu trabalho no instituto? Porque quando eu olho para o meu futuro, eu me vejo como um líder. E essa liderança que eu vou exercer, ela é voltada para jovens. E o ambiente do instituto, tudo que eu aprendo aqui, ele vai colaborar muito, vai agregar muito no meu conhecimento. Então ele tem tudo a ver com a minha visão de futuro. Por isso que eu trabalho aqui. Aí isso facilita, sabe por quê? Porque quando você levantar de manhã, no dia que você está com preguiça, que você não está afim de trabalhar, você vai falar, não, cara, mas eu tenho um propósito maior, que é o meu futuro. Vai ficar leve, né? Você entendeu? Então, quando você está diante de um exemplo, um mentorcast sobre liderança, você vai prestar mais atenção, porque tem uma ligação direta com o meu futuro. Essa clareza é importante. Então, não, eu faço isso porque eu quero um futuro melhor, porque eu quero ter uma liberdade financeira, porque eu quero me tornar uma pessoa grande. Tudo isso é muito vago. Você tem que ser específico. Cleito, uma pessoa que quer crescer na vida, focar somente em dinheiro... Dificilmente ela vai conseguir. Porque o dinheiro ele tem que ser consequência do que você faz e não... É consequência de um bom trabalho. Exatamente. Não pode ser a prioridade. Pode ver, todas as vezes que você coloca o dinheiro como prioridade, ele não vem.
Ele precisa ser consequência do que você faz. E outra, não tem nada de errado se dentro do seu foco, dentro daquilo que você estabeleceu, da clareza que você busca, você descobrir que ganhar dinheiro é necessário. Porque realmente é. Sim. Você tem que pagar suas contas. Mas você, exemplo, por que você quer ganhar dinheiro? Dá um exemplo. Pra ter um carro legal, uma casa legal. Por que você quer ter um carro legal, uma família legal, uma casa legal? Porque são coisas que eu acho que é bom ter, sabe? Quem falou pra você viajar, que é bom ter? Sabe? Quem falou pra você? Não sei, eu só acho. Tá vendo? Não tem clareza. Então, eu também acho muito, eu penso muito nisso, mas Você entendeu? uma das coisas que eu aprendi muito com vocês aqui, com você e com o Thiago, é que o dinheiro ele te faz você ter tempo. Então, aí já muda. Uhum. Então, o que o Wesley falou não é que não faz sentido, mas não tá claro pra ele. Pra ter um carro legal. O que é um carro legal? Sempre vai ter um... Vou te dar um exemplo. Um Fiat Uno é um carro legal? Pra quem não tem nada, É. Ó, pra quem não tem nada, é. Entendeu? Então, ter um carro legal é muito vago. O que é um carro legal? Qual é um carro legal que você quer ter? Pra falar assim? Pode. Ferrari. Um X6. Então, uma X6. Por que você quer ter uma X6? Porque eu já vi assim por dentro, admiro. É lindo. Perfeito. Não tem clareza. Porque se você olhar um Audi, de repente, A7, pode ser que você ache ele muito bonito. Se você olhar um exemplo, uma Tiguan, pode ser que você ache bonito. Se você olhar um exemplo, uma Mercedes por dentro, não, Cleiton, mas eu vi a X6 e eu achei bonito. Mas existem outros carros que você pode olhar por dentro e às vezes muito mais baratos e são mais bonitos. Então, essa clareza é importante. Não está errado em você ter como objetivo uma X6. O que seria uma clareza na questão de um carro? Esse carro é econômico, ele exemplo, quero ter uma X6, porque primeiro, olha só esse conceito. Não está errado. Eu quero ter uma X6 porque eu entendi que primeiro, para ter uma X6, eu tenho que estar num determinado patamar de nível financeiro na minha vida. Então quer dizer que no dia que eu conseguir comprar uma X6, exemplo, à vista, é porque eu já estou financeiramente bem. Eu estou no caminho que eu planejei para minha vida. Então, para poder comprar uma X6, quer dizer que eu estou com um bom emprego, quer dizer que eu tenho um equilíbrio financeiro na minha vida, quer dizer que eu moro num lugar bacana, porque você não vai comprar uma X6 se você não estiver num ambiente adequado. Uhum. Então, Cleito, a X6 para mim ela é um parâmetro, porque eu sei que no dia que eu conseguir comprar uma à vista, é que eu estou bem financeiramente, eu estou bem na minha vida, eu estou bem crescendo. Entendeu? Entendi. Como muda? Não é porque ela é bonita. Existem vários outros carros que são bonitos. Mas o conceito, por que eu quero? Porque ela representa eu bem-sucedido. Teve uma vez que acho que você foi fazer esse exercício com a gente e você começou a citar, tipo, aonde você quer morar? Quantos cômodos? Quantos metros quadrados? Quantas vagas na garagem? Pra gente especificar bastante. Exatamente. Por quê? Porque é aí onde vem a clareza. Então, se ele realmente quiser a X6 como ele falou, primeira coisa, você sabe o valor? Em média, assim. Mais ou menos não quanto? Exatamente. Começa em 800 mil, a mais básica. Beleza. Olha só. Se começa com 800 mil, quanto que eu tenho que estar ganhando para ter um carro desse nível? O IPVA desse carro. Quanto Seguro. custa o IPVA desse carro? Quanto custa o seguro desse carro? Mínimo Qual é de o 24 custo anos. anual que eu teria com um carro desse? Então, aí isso, olha só que Legal. legal. As crenças vindo em cima de mim. Não, é verdade. Acho que o Uno que você falou aí tá legal. Ô Wesley, aquele Uno ainda está disponível? Calma. Mas olha só que legal, porque quando você começa a olhar isso, aí você entende o desafio que você tem na vida. Entendeu o que a clareza faz? Isso aqui, quando você faz essa reflexão que eu trouxe aqui para você, ela faz você olhar o tamanho do desafio que você tem que enfrentar para chegar. Aí você vai vir para um outro cálculo agora. Vale a pena? Porque para você ter esse carro, que tem um valor acima de 800 mil, o processo não é simples. É a mesma coisa, você escalar um prédio. Se você definir que esse prédio, vamos falar assim, ó, o Uno, ele está no segundo andar de um prédio. Para você escalar até o segundo andar, existe um processo, você paga um preço. Ou você tem que subir de escada. Beleza,
Ele está no segundo andar, então eu preciso subir 2 lances de escada, cheguei no segundo andar. A X6, ela está no 59º andar. Tá. E para você alcançar, você tem, exemplo, 5 minutos para chegar até lá pelas escadas. O quanto vai exigir de você? Muito. Muito. Você fala assim, Cleiton, estou feliz com o ninho. Você entendeu? Então, isso é ter clareza. Agora, se você falar assim, Cleiton, mesmo assim, eu vou encarar. Eu vou subir em 5 minutos e vou chegar no 59º andar, porque eu quero a X6. Você vai se concentrar, você vai abrir mão de muita coisa, você vai abrir mão do seu tempo, você vai abrir mão de estar, de repente, descansando, porque você sabe que, olha, o processo é longo, o processo exige de mim concentração, exige preparo físico, exige equilíbrio. Então você começa a entender o que você vai ter que passar para chegar e você se prepara. O foco vai vir. Porque se eu decidir, ó, eu vou chegar no 59º em 5 minutos pela escada, vou para cima. E eu saber que eu querer ter uma X6 é emocional, é uma clareza? Com certeza. Porque na hora que você tiver essa clareza, a primeira coisa que você vai falar, não, não preciso da X6. Não, mas eu ainda assim quero, mesmo eu sabendo que é emocional. Não. Tudo bem. Então isso é sinal que você não se libertou ou não tratou a questão emocional. Não, mas eu já, ó, eu sei o que é, eu já identifiquei os fatores, mas mesmo assim eu, quero ter. Não está errado você querer. Só que, exemplo, você está colocando hoje como prioridade e não está errado. Isso aqui é importante. Mas eu vou trazer para você uma outra reflexão. Uma pessoa com um nível de entendimento mais avançado, com um nível de mentalidade mais avançado, ou então vamos fazer o contrário. Se você chegasse para o Thiago e perguntasse assim, Thiago, a minha prioridade hoje é ter uma X6. Qual conselho você acha que ele daria? Vai pro Uno. Desiste. Não, ele é... Não, ele quê? poderia falar assim, parabéns, muito legal, é um carro muito bom, é um carro confortável, já andei, já conheço. Cara, excelente a sua escolha. Mas será que antes de você colocar a X6 como prioridade, se você colocasse assim, ó, minha prioridade é fazer um MBA de gestão estratégica, minha prioridade é fazer um mestrado, minha prioridade é fazer um doutorado, será que não seria mais interessante? Imagine você com um mestrado, a X6 está mais próxima ou está mais distante? Mais próximo. Entendeu? Se eu foco na X6 e não entendo o processo... O mestrado te dá várias X6, exatamente. E uma X6 não te dá outra. O mestrado, a consequência pode ser a X6. Mas se eu foco na X6, eu não tenho mestrado e o processo que eu pago, o preço que eu vou pagar é muito maior e pode ser que eu ainda não consiga. Então, o que eu preciso fazer na vida para que a consequência disso seja ter uma X6? Outra coisa que o pessoal passa... vai ficar curioso X6. Muita gente pesquisando que carro é esse que o Wesley quer. Outra coisa que passa de repente pela Deus toca no coração de alguém e aí um empresário fala assim, Wesley, eu vou te abençoar com uma X6. Já pensou? Uma coisa que passa pela minha cabeça, ver se isso pode acontecer, é eu me frustrar quando eu comprar ela. Eu acho que é muito provável que eu vou comprar, ter por uns meses e vender. Tipo, não é tudo isso. Ó, eu vou te falar então com base na minha experiência de vida. Com o fundo emocional, com certeza você vai se frustrar. Só que aí você tem um grande desafio, porque você passou a vida inteira colocando isso como foco. E aí agora que você conquistou, como assim não preencheu o que eu achava que ia preencher? Como assim as pessoas que eu achei que eu ia mostrar o carro, para mostrar que eu venci, eu tenho uma X6, elas nem querem ver o carro. Aliás, elas nem estão mais aqui. E aí vem a frustração. Então, o que vai acontecer com você é que com a maturidade que você vai adquirindo com os anos, chega um momento que você vai mudar, você pode mudar os seus valores. Então hoje para você a prioridade é um carro. Pode ser que daqui a 5 anos a sua prioridade seja um estudo, seja uma casa, seja uma família, porque os nossos valores eles vão mudando ao longo dos anos. E você decida não comprar ou comprar. Então isso com o passar do tempo vai mudando. Porque hoje você quer uma X6 com a mentalidade que você tem. Com o passar dos anos, você vai entender que existem coisas de valor. Cleiton, mas uma X6 é 800 mil. Não, mas não é disso. O dinheiro ele compra o que tem preço. O que tem valor o dinheiro não compra.
Então existem outros valores na nossa vida. Que, por mais que você tenha dinheiro para comprar, não preenche o vazio interno que você tem. Aquelas 7 coisas principais que você precisa ter na vida, que nós gravamos no Mentorcast. Então, olha só, por que a minha prioridade hoje é esse carro? Porque é a mentalidade que eu tenho, são os valores que eu tenho, é o que eu acredito que é bom para mim. Mas pode ser que com o decorrer dos anos, isso mude. Você já não coloca como prioridade. E no dia que ela chegar, ela até chega na sua vida. Você fala, pô, legal, comprei, mas não é mais prioridade. Eu vou te falar, dar um exemplo. Quando eu tinha ali meus 20, 21 anos, quando eu comprei meu primeiro carro, comprei o Uno, cara, primeiro carro era com a mentalidade que eu tinha, era a minha vida ali. Então, eu ficava no domingo 4, 5 horas lavando aquele carro. O carro era impecável. Todo lugar, toda semana estava limpo, o pneu pretinho, brilhando, passava cera, tal, 4, 5 horas. Hoje, quando eu olho para trás com a mentalidade que eu tenho, eu falo assim, poxa, quanto tempo eu perdi? Olha, podia ter lavado esse carro em meia hora, ou ter mandado lavar no Lava Rápido, e tá essas 4 horas brincando com meus filhos, que eles eram bebês ainda, eram criança. Mas pela mentalidade que eu tinha, o foco estava no lugar errado. Mas se você chegasse para mim e viesse falar isso, eu não ia te dar atenção. Eu não ia te responder, não ia falar que você está errado, mas ia entrar por um ouvido e sair pelo outro. E com o passar dos anos hoje olhando, os valores mudaram. Então, exemplo, a primeira vez que eu comprei meu carro zero, eu me achei. Cara, tem um carro zero, eu comprei um Astra zero, 2007. Tinha medo de andar na rua, por causa do complexo. Falava assim, meu Deus do céu, não... sabe quando você não se acha dono daquilo? Tipo assim, cara, não tem nada a ver comigo. Quem sou eu com um carro zero, com um Astra ainda e tal, aquela coisa, em 2007. Tive carros muito melhores depois que não mexeram comigo, por causa da maturidade, da mudança de valores. Caraca. Você entendeu? Então, isso é importante. Por isso que eu falei, você não está errado quando você fala assim, o meu objetivo é ter uma X6. De acordo com a idade que você tem, de acordo com o que você entende que é importante para você, perfeito. Eu não posso chegar e falar, cara, você está errado. Posso fazer o seguinte, ó, dá uma olhadinha, pensa em investir mais no seu estudo, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, que a X6 vai ser consequência. Mas a escolha é sua. Entendeu? Então isso a gente tem que aprender a respeitar os sonhos das pessoas, os objetivos. Não tem essa de estar certo ou estar errado. Não. Se isso aqui é importante para você, porque tem uma coisa que é legal. Pode ser que a X6 seja o que te impulsione a crescer na vida. E quando você estiver lá com seus 30 anos e estiver muito próximo a conquistar ela, você mude os valores, mas se não fosse esse o objetivo, porque tem muita gente que cresce dessa maneira, ela é obcecada por algo, ela coloca aquilo como objetivo e ela começa a trabalhar, ela vai crescendo, ela vai avançando. E quando ela está próxima de realizar, os valores mudam. Mas quando ela olha para trás, este foi o combustível necessário para ela poder crescer. Por isso que eu não falo se está certo ou errado. O importante é o seguinte, isso te motiva a todo dia buscar ser uma pessoa melhor? Isso te motiva a buscar ambientes melhores? Isso te motiva a estar com pessoas melhores? Sim, Cleiton. Então coloca isso como objetivo. Ô, Cleiton, falando sobre coisas que dá para adquirir, tem algo que eu penso que eu gosto muito disso, só que eu penso que mesmo se eu tivesse muito dinheiro eu não pagaria por isso. É crença? Sim. Porque se você tivesse condições você não pagaria, é a mentalidade. Porque, peraí, não faz sentido você ter dinheiro se você não consegue gastar. Tem muita gente que tem muito dinheiro e não consegue gastar. Uma das funções do dinheiro é justamente isso, facilitar, fazer você ganhar tempo, te trazer alguns prazeres que são legais. Ele não pode ser prioridade na sua vida, mas ele proporciona coisas legais. Entendeu? Mas se você tem ele e fala assim, mas eu não tenho coragem, tá ligado à mentalidade, tá ligado à crença que você carrega ainda. Entendeu? Entendi. Então, essa questão do foco, ele vai acontecer quando você tiver clareza. E aí a clareza, olha que legal, não necessariamente você precisa estar certo. Então, exemplo, quando o Wesley falou, a clareza que eu tenho é porque eu quero este carro. Perfeito. Porque essa clareza que ele tem hoje é o que vai motivar ele a crescer e avançar cada dia. Ah, mas o foco dele está no lugar errado, Cleiton. Você não pode focar em coisas materiais. Não está errado, não.
Porque conforme a maturidade vai acontecendo na vida dele, ele vai adquirindo maturidade com as experiências de vida que ele tem, pode ser que ele na frente ele mude. Só que ele já se tornou alguém maior, porque ele cresceu e avançou. E até porque hoje ele é uma pessoa solteira, né? No meio desse caminho e tal, pode entrar no relacionamento. Mas é legal, porque assim, que nem eu te falei, olha, o erro que eu cometia. Eu ficava 5 horas lavando um carro, cuidando de um carro, e eu já era casado e tinha filhos. É a mentalidade. Entendeu? E Cleito, então você perdeu muito tempo da sua vida com coisas que não eram tão importantes quanto você achava? Perdi, mas aprendi. Quando começou a cair a ficha de algumas coisas na minha vida, eu nunca tive o sentimento assim, porque apesar de ser um pai presente, de cuidar dos meus filhos, estar ali sempre com eles, que nem eu falei, eu poderia ter aproveitado melhor este tempo. Mas tem uma coisa que não volta atrás, é o tempo, você não recupera ele. Então, exemplo, talvez eu poderia estar mais próximo nessa fase da vida deles, perfeito, não estive, e agora? Vou aproveitar a fase de agora. O erro que a gente comete é quando você quer aproveitar um tempo perdido, sendo que aquilo lá já foi. Você não vai mais, exemplo, para um pai que é ausente, para um pai que não acompanhou a infância do filho, esquece, isso não vai voltar. No dia que a sua ficha cair da importância que é você estar próximo ao seu filho, ou aos seus filhos, o máximo que você vai fazer é aproveitar a fase em que ele está. Então, exemplo, você perdeu a infância. Perfeito. Caiu a ficha? Caiu. Então aproveite a adolescência. Agora, não queira que o seu filho na adolescência tratar ele como criança. Ele não vai voltar. Então aproveite a fase. A mesma coisa relacionamento, casamento. Nos primeiros anos foram difíceis, vamos recuperar o tempo perdido. Esquece. Viva o hoje. Então foram difíceis, então agora, de acordo com a fase que você está, aproveite. Não queira fazer coisas... Exemplo, existem coisas que você faz quando recém-casados. É um estilo. É um padrão. Depois de 10 anos, vamos voltar a viver como se a gente fosse recém-casado? Não. Mentalidade é outra, comportamento é outro. Aproveite os 10 anos e viva como um casal. Vive bem, mas com 10 anos que estão juntos. Entendeu? Então, daí a importância. O crescimento, ele vem justamente com essa parte de você ter clareza. Se você tem clareza, você consegue manter o foco. E aí, as decisões, olha que legal. Quando você tem foco, as decisões que você vai tomar ficam mais fáceis. Muito bom, Teixeirinho. Não foi o seu? Foi o meu. Você ia ficar quietinho, né? Malvão 2. Sumi aqui. Deu um jeito de... Eu? Não, porque ele não falou pra você que quando você tava fora você dava um jeito de chamar atenção. Ele foi lá e deu um jeito de chamar atenção. Engraçado, porque o celular dele não tava fazendo barulho. Do nada fez um barulho. Voltando aqui sobre crescimento. Você tendo clareza, fica mais fácil para você tomar as decisões. Até mesmo em cima do exemplo do Wesley. Se alguém oferecer para ele, exemplo, uma moto, ele vai falar não, porque ele quer um carro. Se alguém oferecer uma bicicleta, ele vai falar não, porque ele quer um carro. Se alguém oferecer um avião, não, porque ele quer um carro. Ele quer um carro com preço quase de um avião, mas ele quer o carro. Então facilita a tomada de decisão. Entendeu? Isso é importante dentro desse processo de crescimento. E uma coisa que você não pode esquecer no processo de crescimento: paga-se um preço. Exemplo. Nós estamos gravando em um determinado horário que nós poderíamos já estar em casa. Tranquilos, fazendo alguma coisa, ou o Teixeirinha na academia, ou o Wesley na academia, e nós estamos aqui. Por quê? Porque nós temos clareza do porquê a gente faz o MentorCast, mantemos o foco e a constância, então não tem problema. Não vira um peso. Pelo contrário. Lembra quando o Wesley sentou, que ele começou a rir? Eu falei, o que foi ele? Não, estou feliz porque a gente vai gravar. Então se torna leve quando você tem a clareza do que você está fazendo. Mas se não tivesse essa clareza, a gente estaria aqui assim, falta quantos minutos? Tá, vamos acabar, não sei o quê. Olha a importância da clareza. Porque você faz com alegria. Entendeu? Você faz de coração. Então as pessoas, você conecta mais fácil as pessoas. Cleiton, acho que tá ligado também a essa questão de foco. Eu acredito que eu tenho muita coisa pra... Não sei se eu já fiz essa pergunta pra você, mas enfim. Eu tenho muita coisa pra mudar, tipo, muita coisa pra melhorar na minha vida, só que eu não consigo colocar como prioridades, porque são coisas assim, tipo, sérias, sabe? Como que eu defino a prioridade, o que deve ser... Quantos anos trabalhado? você tem? De novo.
19, Cleiton. Respeite o processo. Já te falei isso. Só que a ansiedade... É uma dor muito grande ouvir isso. Então, mas olha só. Posso falar uma coisa? Cara, você tinha que ficar feliz. Porque com 19 anos, exemplo, eu não tinha a visão e o conhecimento que você tem com 19 anos. Então, isso é importante. Cara, curta, aproveite a fase que você está, a idade que você tem. Que legal que você tem uma cabeça boa, que você já tem uma visão de futuro, que você se preocupa. Mas essa ansiedade de não cometer erros, essa ansiedade de eliminar um monte de coisa da minha vida, essa ansiedade de querer fazer tudo certinho, vai roubar de você a aproveitar a fase que você está. Aí quando você tiver com 30, você fala assim, não, eu quero ser com 19, eu quero voltar a ser adolescente. Que é a crise de identidade que muita gente tem. Não, cara, você é um adolescente com uma cabeça muito boa, com visão de futuro, mas não deixe de curtir a fase de vida que você está. Entendeu? Tá bom. Porque essa ansiedade, a ansiedade ela faz o quê? A ansiedade ela faz você estar aqui gravando agora nesse momento, com a cabeça no que você vai fazer quando sair daqui. Aí você acaba não prestando atenção aqui no que está acontecendo, não foca aqui, porque você está pensando no futuro. O problema é que quando você sai daqui e você chega no outro ambiente, você começa a pensar o que você vai fazer depois daquilo. E aí você acaba não curtindo, não vive nada. Você não vive o presente. Se você não vive o presente, não tem memória. Você não vê aquilo como positivo. Então, exemplo, quando você estiver com 30, falar o que você fez quando você estava com 18, 19, você não vai lembrar. Porque com 18, 19 você estava pensando o que você ia fazer com 30 anos. Você acabou de definir a minha mente. Só que uma desculpa que eu dava pra mim que isso era antecipação. A história que você vai contar. Então, uma das coisas que eu aprendi... uma das coisas que eu aprendi é que se eu posso aprender com os erros de alguém e não cometê-los, sabedoria, tem coisas que eu vou ter que fazer, não tem jeito. É inteligência, vou aprender com os meus próprios erros. Mas eu não adianta eu querer burlar o processo. Qual que é o... Me dá o atalho. Não, tem coisas na vida que não existe atalho. O sucesso, existe atalho? Não. Sucesso é um conjunto de fatores. Exemplo, a gente está falando hoje sobre crescimento. Crescimento é você abrir mão do seu tempo. É você desenvolver inteligência emocional. É você aprender a lidar com a pressão. É você aprender a lidar com as críticas. É você ter clareza do que você quer. Tudo isso faz parte do crescimento. O quanto você está disposto a viver isso. Porque o nível de comprometimento que você tem com você vai determinar em quanto tempo você vai realizar aquilo que você busca para a sua vida, aquilo que você estabeleceu como meta, como foco para a sua vida. O quanto eu sou comprometido comigo. Lembra que eu falei do exemplo? Para conquistar X6 eu tenho que chegar no 59º andar. Só que isso só é... vou facilitar aqui para vocês. Vamos lá, deixa eu contar uma historinha aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui, para você alcançar esse objetivo que você estabeleceu na sua vida, você precisa chegar no 59º andar num tempo máximo de 5 minutos. Então, no dia que você conseguir sair do térreo para chegar no 59º, em 5 minutos, você conquista aquilo que você tanto sonha. Perfeito. Primeira coisa aqui, você já entendeu o tamanho do seu desafio. Segunda coisa, você começa a pensar o que você tem que fazer para conquistar isso. E a terceira coisa, você começa a fazer. Sabe o que você começa a fazer? Você começa a treinar. Então você já entendeu que você tem que ter um bom preparo físico, um bom nível de concentração na sua respiração e um equilíbrio emocional. E você vai começar a treinar isso. Isso pode levar anos, mas você consegue. Com um bom preparo físico, dedicação, concentração, em 5 minutos chegar no 59º. E aí sim, você conquistou aquilo que você queria. Mas você pode ver que antes existia um processo de treinamento, processo de abrir mão, de comer o que você gosta, processo de estar descansando, você abrir mão de descansar porque você está treinando, processo de entender como funciona o corpo, porque, cara, vai exigir muito fisicamente. Será que isso realmente é possível? O conhecimento. Você entendeu? Então, a vida é assim. Você tem um objetivo, tem clareza nele, você entende o processo, você se dedica a aprender para fazer aquilo e conquistar o que você busca, o que você sonha. Tem uma frase do Bolt que ele fala que ele treinou 4 anos para correr 9 segundos. Perfeito, é isso. Exemplo,
Se você chegar pro Usain Bolt e falar assim, ó, você tem em 5 minutos para chegar lá no 59º. Se você conseguir, você vai ganhar a minha X6. Você acha que ele consegue? Não. Você acha que ele não consegue? Com preparo físico, com treino... No auge da carreira dele? É provável. É isso. Só que quantas noites dormindo tarde, acordando cedo, abrindo mão, dietas, sem comer o que ele queria, mantendo o peso, é o preço. O problema é, você quer conquistar as coisas na vida, mas não quer pagar o preço. Eu acredito, por que dessa minha ansiedade, que você acha? Da sua ansiedade? É, que eu tenho, porque... Qual que é o mal do século? Ansiedade? Ué, então não é sua. Não, mas... sim, mas por que dessa ansiedade, então? Porque você vive hoje, nós vivemos numa era em que todo mundo é ansioso. A gente quer tudo para ontem, porque o celular faz isso. Tipo, a velocidade, de velocidade com que a informação chega. E tem algo que eu penso e eu me preocupo, que cada vez mais as pessoas pensam menos. Cada vez mais, com o avanço da inteligência artificial, exige menos das pessoas. E isso vai aumentando ainda mais a sua ansiedade. Pode ver, se o seu celular, se você for abrir aqui um aplicativo e demorar 3 segundos, você já fala, meu celular está ruim, preciso trocar. Cara, demorou 3 segundos. Não, mas já está demorando. O processador dele está devagar. Isso é a ansiedade que a gente vive hoje. Se você abrir o Instagram e ele demorar para carregar, o que você faz? Você já reinicia o celular. Fala, não, cara, demorou 3 segundos para abrir, está errado. Então, por que cada vez mais a gente pensa menos? Por quê? Daqui a pouco você vai precisar dirigir ou o carro vai te levar? O carro vai levar? Vai levar. Já existem vários carros aí. Autônomos. Que você não precisa dirigir. Então, olha só, já não vai te exigir muito. Hoje em dia, você quanta coisa você fala, é igual exemplo, o Wesley acabou de falar uma frase, que o que ele fez? Ele entrou ali no Google e pegou a frase. Foi. Se fosse Não, mas é que eu lembrava isso, vagamente mas ele não era. lembrava como é, então ele entrou no Google. Se fosse antigamente, ele só poderia falar essa frase se ele tivesse visto uma reportagem, ou uma revista ou um livro. E ele tinha que guardar essa frase na memória dele para no momento certo usar. Você não se preocupa muito em guardar as coisas hoje na sua mente, por quê? Qualquer coisa o Google. Aqui, ó, deixa eu perguntar. Você entendeu? Então, o quanto a facilidade do dia a dia está fazendo você, exigindo menos de você, você pensa menos, você não guarda, não retém tanta coisa na sua memória. Por um lado é positivo, desde que a sua memória seja, o seu cérebro seja usado com a criatividade, para você não sobrecarregar ele, então eu uso ele para outras coisas, mas eu não vejo muito isso nas pessoas. Então, exemplo, dicionário. Cara, põe o que quer dizer. Falei isso aqui. Então tem coisas que você não mais... Exemplo, se perguntar o número de 5 pessoas, você já não consegue responder. Fala o número de 5 pessoas. Celular? De celular. Não falo de 2. Ó. Por quê? Não, porque tá na agenda, tá na memória. Você não consegue mais ir nos lugares, porque quem te leva hoje é o Waze. Tem lugares que você vai já umas 10 vezes, mas você fala assim, ó, vai sozinho sem o Waze. Você fala, não, cara, eu não consigo. Porque vai chegar uma hora que eu vou me perder, eu vou me atrapalhar. Mas, cara, você já foi lá 10 vezes. Não, mas eu vou pelo Waze. Ou por outro aplicativo. Você viu como que cada vez mais está nos exigindo menos? Qual é o impacto disso no futuro? E se você não tiver clareza disso, o quanto você se preocupa com o seu desenvolvimento, o quanto você se preocupa em estudar, o quanto você se preocupa em exercitar o seu cérebro. Vamos falar de exercitar o cérebro. Cada vez mais as pessoas estão usando menos o cérebro, automaticamente exercitando menos. Todas as pessoas? Não. Mas boa parte delas, sim. Mas como que a gente consegue ir contra essa tal facilidade que a gente tem hoje? Nível de consciência. No futuro, quem que vai sobreviver? Os especialistas. Quem vão ser os especialistas do futuro? Que estão se dedicando hoje. Olha que interessante. Quem é o especialista do futuro? É o cara que está se dedicando hoje a se tornar especialista no que ele faz. Mais alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Não, acho que por tudo que você falou, o que mais gravou aqui comigo hoje foi que você precisa saber para onde você está indo e também respeitar as estações certas da vida, né? Vou te dar um exemplo. Quando a gente olha pro Thiago,
tudo que Deus tem feito, a maneira como ele é usado para abençoar a vida das pessoas. Só que há quantos anos ele está fazendo isso? Então você não pode achar que, peraí, então se eu tiver uma conta no Instagram, se eu gravar um vídeo, subir no YouTube e tal, não é assim. Ele está há anos fazendo isso. Ele paga um preço altíssimo, porque você só tem acesso ao que você vê nas redes sociais. O dia a dia, nós sabemos porque nós estamos aqui. Você sabe o quanto o dia a dia dele é puxado, o quanto a rotina dele é puxada. Você sabe o preço alto que ele paga por algumas coisas. Mas quem está de fora não sabe. E é essa clareza que ela não tem. Por isso que você vai olhar, vai almejar aquilo, mas quando você entra no processo, você desiste, porque você não imagina o preço que se paga para conquistar aquilo. É igual eu falei para ele. Eu quero a X6. Perfeito. Mas se prepare. Porque o seu processo para você conquistar não é um processo simples. Você vai ter que se dedicar muito e vai ter que abrir mão de muita coisa para você poder chegar no objetivo que você estabeleceu para a sua vida. Entendeu? Todo lugar de destaque você precisa pagar um alto preço. Seja pro lado bom ou lado ruim, né? Paga o preço. Se você quer ter algo, você não tem como não abrir mão, não pagar o preço. Não só financeiro, o preço do tempo. Quantas coisas você tem que anular, você tem que reivindicar, você tem que abrir mão. É normal. Entendeu? Então, e tá tudo bem. Então, por isso que eu falei, quando eu trouxe o exemplo do 59º andar, é para trazer essa clareza do esforço físico. Como que eu vou chegar? Cara, eu vou chegar lá morrendo. É mais ou menos isso, acontece com muita gente. Estabelece um padrão muito alto e quando ela chega no topo, ela chega morrendo. Ela não usufrui daquilo. Isso se ela não se perder no caminho. Abrir mão a vida inteira por um objetivo, não valorizou o que realmente nós temos de valor na vida. O que nós temos de valor na vida, Cleiton? Então fala na sua visão. Na minha visão, família, amigos, tudo aquilo que Deus te dá todos os dias. O quanto você tem essa clareza. O quanto você é uma pessoa grata a tudo que Deus te dá todos os dias. Todas as oportunidades. As suas conquistas. O quanto você enxerga isso como algo valoroso. O quanto as pessoas que você convive você valoriza. Porque no final tudo tem a ver com pessoas. Mas se você não tiver esse entendimento, não adianta. Você vai se perder nas suas emoções, vai colocar prioridades na sua vida que depois de batalhar muito, você vai descobrir que aquilo não era importante. E o que realmente tinha valor, você perdeu. Quantas famílias destruídas porque o foco estava no lugar errado? Quantos filhos perdidos porque os pais estão focados em coisas materiais e não percebem que o filho está gritando pedindo ajuda, precisando de uma atenção, de um carinho, de amor. O filho só quer atenção. Tem muitos filhos que não querem muitas coisas dos pais, não. Só quer se sentir notado. O que é se sentir notado? Quando ele falar, o pai ouvir. E não o pai tratar como se ainda fosse uma criança e não perceber que o filho cresceu. Quantas famílias destruídas? Simplesmente porque o foco estava no lugar errado. Por quê? Porque não tinha clareza. Isso é importante. Dúvidas? Nothing. Hoje qual foi o tema? Crescimento. Processo de crescimento. Então hoje acho que você teve mais clareza de como estabelecer um objetivo, de como definir onde você quer chegar na sua vida. E o Wesley um dia vai ter a X6 dele, ele vai lembrar desse episódio e vai falar, tá vendo? Eu consegui. Isso aí, gente. Gente, compartilhe esse link nos grupos de WhatsApp. Mais um episódio ótimo para você assistir junto com a família, para você assistir na sua empresa. É importante que você repasse esse conhecimento. Para você que acompanha no YouTube, faz a sua inscrição no canal. Para você que está no Spotify também, deixa lá, faz a sua inscrição e não deixe de compartilhar. Então, Cleiton C. Pinheiro, MentorCast Oficial, coloca nos stories, coloca o link, agora todo mundo consegue pôr o link. Coloca o link para que mais pessoas tenham acesso. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.